Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil, e a gente fala hoje sobre o depósito. Bem, antes da gente dar a conceituação do contrato de depósito, eu gostaria de ler o artigo 627 logo de cara, ok? Então vamos lá. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Olha só o que a gente já consegue extrair desse artigo, certo? Então, o contrato de depósito. Primeiro as figuras, né? Depositante e depositário. Depositante é quem entrega depósito, depositário é aquele que recebe. Qual que é o objeto desse contrato? Esse artigo também vai trazer. É a guarda de um bem, de um objeto, né? Que é o termo da lei, objeto móvel. E, ademais, quando que ele vai guardar, né? Até quando? Até que o depositante o reclame de volta, né? Então é disso que se extrai. Então, o contrato de depósito, disso já se extrai, é aquele, né? Vamos sintetizar tudo. Por meio do qual o depositante confia ao depositário a guarda de um bem móvel. Veja, não é um empréstimo como a gente tinha visto aqui. É a guarda de um bem móvel e que vai ficar, portanto, sob sua guarda até que ele o reclame de volta, ok? Vamos imaginar, por exemplo, que você vai fazer um intercâmbio. Aí você vai viajar, vai passar um tempo fora e aí o seu carro ele não vai poder ficar na sua casa porque você vai entregar o apartamento, porque afinal de contas você vai ficar, vamos imaginar, lá um ano viajando, estudando, enfim. Nesse caso, você pode celebrar um contrato de depósito e aí a pessoa que receber este bem móvel, né, o carro, portanto, ela vai ficar responsável pela guarda até o seu retorno. No momento em que você voltar, você pega de volta o seu carro e o contrato de depósito ele se encerra na melhor forma possível, que é quando ele cumpriu o seu objetivo, ok? Antes da gente começar a falar um pouco mais do Instituto, já de cara e sem perder muito tempo, questão super pacífica e já que também não enseja mais nenhum debate, que é a questão do depositário infiel, que durante muito tempo ainda é um artigo em vigor, mas que já não se aplica mais, tá? Não tem prisão civil do depositário infiel a despeito da previsão lá do Código Civil, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e que, a partir de então, a única possibilidade de prisão civil que a gente tem aqui no nosso ordenamento é por inadimplemento de pensão de cunho alimentício, tá? Então, desde já fica essa ressalva para que a gente não tenha que se demorar muito nesse assunto. Então, veja que no contrato de depósito, a gente diz, né, eu disse, é a guarda, e que é diferente do contrato de comodato ou de mútuo, que é um empréstimo. Veja, aqui no contrato de depósito, você não pode fruir do bem ao qual está sobre sua guarda. Vejam que diferença essencial. Uma coisa é eu te emprestar e eu falar que você vai ter que me restituir aquela coisa ou que você vai me restituir algo de mesmo gênero, qualidade e quantidade. A outra é eu te confiar a guarda. E no caso da guarda, não se admite que o depositário exerça qualquer poder de fruição sobre aquela coisa. Então vamos usar o nosso exemplo lá do intercâmbio. Se eu não te dei uma expressa autorização, você não pode usar o carro que eu deixei sob sua guarda, ok? Mais uma vez, direitos patrimoniais disponíveis. Então as partes podem acordar de forma diferente. Mas vejam a diferença da intenção desse instituto, tá? A guarda é muito diferente de um empréstimo. Ademais, qual é a pena se você frui e não tem essa expressa autorização no seu exercício, né, da guarda? Você responde por perdas e danos conforme determina o Código Civil. Ademais, se você escolhe emprestar para um terceiro essa coisa, ou se você confia essa coisa a um terceiro, você assume a responsabilidade por isso na modalidade culposa, ok? Então, havendo culpa, você assume essa modalidade e você fica responsável por isso. Evidentemente, o dolo mais ainda, né? Mas veja, uma coisa que é importante e digno de nota. Não incide não importa, na verdade, a responsabilidade do terceiro. Então,
dolo ou culpa do terceiro, que eventualmente fez a coisa perecer, por exemplo, não importa. Era você que tinha o dever legal de guarda e você confiou a um terceiro. E por conta disso, você passa a responder por isso, certo? Quanto à classificação, o contrato ele vai ser gratuito, via de regra. E veja, eu disse que eu não ia perder muito tempo com as classificações, mas existem umas observações que eu acho importante serem feitas. Esse contrato ele é gratuito via de regra, ok? Então ele vai gerar vantagem só para uma das partes, no caso aquele que teve o seu bem guardado e que vai tê-lo de volta sem ter que dar nenhuma contraprestação por isso. Mas ele não necessariamente vai ser assim. Ele pode ser oneroso, portanto, pode ocorrer remuneração para o depositário em 3 situações. A primeira delas é quando houver convenção em contrário. Então, se as partes resolverem que vai ocorrer uma remuneração, isso vai incidir. Segundo, se resultar de atividade negocial. Então, se o depósito for resultado de alguma atividade negocial, tem que ser remunerado e aí deixa de ser gratuito. E a terceira é se o depositário ele tem isso como profissão. Então, nesse caso, também vai ter uma remuneração e aí o contrato deixa de ser gratuito, passa a ser oneroso. A primeira espécie de depósito que a gente vai falar e a que mais vai nos ocupar, né, em relação ao tempo, é o depósito voluntário, ou seja, é aquele que nasce da manifestação do acordo de vontade entre as partes. Sobre essa espécie de depósito, né, que é o voluntário, o que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, assim como que a gente tinha visto antes lá no contrato de comodato, aqui também não é imprescindível que a pessoa seja a real proprietária daquele bem, desde que ela exerça algum poder de administração, também nos mesmos termos que a gente disse. Segunda observação, o contrato de depósito tem que ser feito por escrito. Mas, veja, há uma grande divergência também sobre isso e o entendimento mais pacífico que se tem hoje é que, a despeito disso, apesar de constar isso lá no Código Civil, é uma sugestão do legislador, mas que não impõe uma observância de solenidade. Então, é um contrato não solene, já falando de mais uma classificação do contrato de depósito. Ademais, vai dizer o Código Civil que cabe ao depositante pagar as despesas e os prejuízos em decorrência da guarda daquela coisa pelo depositário. Então veja, se a gente fala que é em regra um contrato gratuito e a pessoa vai ter a sua coisa guardada até o momento em que chama ela de volta, em que quer ela de volta, então é evidente, tem todo sentido, faz todo sentido lógico isso, que quem tem o benefício arque com o eventual prejuízo e arque com as despesas que decorrerem dessa guarda. Isso é muito importante pelo seguinte, se eventualmente ocorrer prejuízo ou se a guarda dessa coisa imputar em despesas e o depositário quiser receber essa do depositante, ele vai poder exercer sobre aquela coisa um poder de retenção até que o depositante pague exatamente aquilo que está sendo demandado dele, ok? O que é esse poder de retenção? É o poder de não entrega da coisa, mesmo quando o depositante quer de volta. E aí, a legislação vai fazer 2 ressalvas, ok? Primeiro, ele precisa provar e o valor tem que ser líquido. Se ele não puder provar ou o valor não for líquido, o que é o valor líquido? Aquele valor certo, olha, você me deve tanto e estão aqui todos os elementos, todas as provas acerca disso. O que é ilíquido? Eu ainda não sei te dizer exatamente quanto você me deve. A gente vai precisar passar por um momento de fazer as contas e etc. Se isso ocorrer, então não vai incorrer na possibilidade do poder de retenção, mas ele vai poder exigir do depositante uma caução, ou seja, uma prestação de garantia de que ele vai receber esse valor. Ou ainda, o depositário vai poder remover essa coisa para um depósito público. Essa também é outra previsão normativa, ok? Mais uma vez, no contrato de depósito, assim como a gente também falou no comodato, é imprescindível que o depositário observe o dever de cuidado em relação àquela coisa como se sua fosse. E além disso, ele deve restituir o depositante, inclusive com frutos e eventualmente coisas que forem acrescentadas àquilo. Então, o que quer dizer? Se eu deixo em depósito, por exemplo, um bem e ele gera frutos, então você vai ter que, no momento de me restituir não só o bem,
mas também os frutos decorrentes desse bem e qualquer coisa que a ele for acrescido, ok? O depositário, ele não vai responder quando a coisa perecer ou for danificada por força maior, ok? Também é mais uma ressalva que o legislador vai fazer, uma vez que é um contrato em regra gratuito e que vai gerar benefício só para o depositante. Então, ele eximiu o depositário nessa espécie de responsabilidade, mas ele disse que esse caso maior, essa força maior, perdão, ela deverá ser provada. Ademais, se a entrega da coisa se der de uma forma fechada, ou seja, se você entrega a coisa, o bem móvel, fechado, lacrado, etc., ela tem que ser guardada dessa forma. Então, o depositário precisa conservá-la exatamente na forma a qual lhe foi entregue, ok? E se o herdeiro de um depositário alienar a coisa de boa fé? Então, veja, aqui o ordenamento, né, ele provavelmente se viu numa sinuca de bico, né? Então, vamos lá. Você deixa uma coisa em depósito para alguém, aí essa pessoa eventualmente vem a falecer. Aí o herdeiro dessa pessoa, em absoluta boa-fé, não tendo conhecimento desse contrato de depósito, ele vai lá e aliena essa coisa. Bem, qual que é a solução que o sistema vai nos dar? Primeiro, esse herdeiro ele vai ter que necessariamente assistir ao depositante na ação reivindicatória. O que é essa ação? É uma ação que vai contra esse comprador, né, contra esse terceiro que alienou o bem que era objeto de depósito, para que ele pegue essa coisa de volta. Então veja que ele tem direito em face de terceiro, sim, e mais ainda, este herdeiro tem que assisti-lo nesse momento, ok? E além disso, também vai ter a responsabilidade para esse herdeiro de boa-fé, simplesmente de restituir a este terceiro, a este comprador, que comprou o objeto do depósito, que era objeto de depósito, a restituí-lo no valor que ele pagou. Então veja que aí uma situação não tão gravosa, em prestígio aí justamente da boa-fé deste herdeiro que alienou uma coisa que era objeto de depósito. Veja, via de regra, não pode o depositário se recusar a entregar a coisa para o depositante, alegando que ela a ele não pertence ou alegando que irá realizar a compensação. O que é a compensação? Então, também vai ser tratado quando a gente fala dos direitos e obrigações, mas adiantando um pouquinho. Na compensação, você vai ter que credor e devedor você vai ter que duas partes, ao mesmo tempo, elas constituem-se entre si essas relações obrigacionais como credores e devedoras. Então, tem duas dívidas. Você me deve 100 e eu te devo 200. Então, o que acontece? Por exemplo, imagine que você me deve 200 e eu te devo 100. E aí o que eu falo? Se você me deve 200 e eu te devo 100, em vez da gente pagar e, enfim, isso não ter sentido, o que eu faço? Eu compenso uma dívida com a outra. Então, em vez de você me dar 200, você me dá 100 e aí já abate do preço da dívida que eu tenho. Não pode, num contrato de depósito, você fazer isso. Ou seja, fala assim, olha, então você me deve 100, então seu carro vale 25, então eu não vou te devolver sobre a alegação de que eu irei compensar a sua dívida, ou seja, irei abater da sua dívida e por conta disso não te restituirei o bem. Há uma vedação legal nesse sentido, isso não pode ocorrer. As únicas hipóteses que pode ocorrer essa recusa na entrega são aquelas dos artigos 633 e 634, que dizem: ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que ele exija. Então veja, aquela regra geral que a gente tinha dito. Salvo se tiver o direito de retenção, a que se refere ao 644, então a gente já disse, né? Se ele tiver despesa ou prejuízo e não for pago, então ele vai ter como demandar sobre isso e vai exercer o direito de retenção. Ademais, se o objeto for judicialmente embargado, então aí há uma questão judicial, há um embargo judicial e por conta disso ele pode se recusar a devolver o bem, certo? Ademais, se sobre ele pender execução, notificado ao depositário ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida. Então veja, se for objeto de execução, certo? Se ele estiver
se estiver pendendo sobre aquele objeto do depósito uma execução e houver notificação para esse depositário, aí ele pode se recusar, ok? Porque afinal de contas aí ele também vai responder por essa guarda legal e para se prevenir de riscos ele não restitui a coisa. Ou, última hipótese, quando houver razoável suspeita, então veja, é um critério relativamente subjetivo, mas quando houver uma razoável suspeita de que a coisa foi dolosamente obtida. Ademais, nesse último caso, a última parte ele vai dizer como que tem que agir o depositário. Então veja, ele não pode restituir para o depositante, mas o que ele vai fazer? E aí vai dizer o artigo 634. No caso do artigo antecedente, última parte, o depositário, expondo o fundamento da suspeita, requererá que se recolha o objeto ao depósito público. Então veja, sendo essa relevante suspeita de que a razoável suspeita de que a coisa foi obtida dolosamente, ele vai se recusar a entrega ao depositante e, ato contínuo, vai entregar essa coisa a um depósito público. E aí ele se exime de qualquer responsabilidade. Bem, a gente vai encerrar a aula agora, mais uma vez, reforçando o convite para que vocês nos auxiliem, compartilhem o vídeo e divulguem. E a gente continua estudando na próxima aula. Muito obrigado.